Giovanni de Fiesole, no Civil Guido de Pietro, conhecido como Beato Angélico, dizia sempre: quem faz as coisas de Cristo está sempre com ele. Sua convicção era de que todas as ações deviam ser orientadas para Deus. A pintura, da qual era um excelente artista, era vista como expressão da experiência contemplativa, instrumento de louvor e de elevação da mente às realidades celestes. Angélico nasceu em Vicchio del Mugello, na Toscana, em fins do século XIV. Desde criança demonstrou uma grande predisposição pelo desenho e as miniaturas. A aspiração pelo belo tornou-se cada vez mais obstinada na alma do jovem artista. Em um primeiro momento, esta aspiração reforçou seu talento natural pela arte. Mais tarde, tornou-se uma clara e inconfundível chamada à vocação religiosa, por parte de Deus, que é beleza por excelência. A pintura era como uma oração sincera e súplicas para ele. Angélico entrou com seu irmão Bento para o convento de Fiesole. Oração, estudo e austeridade aperfeiçoaram o espírito e o pincel do Frei Giovanni, levando-o a traduzir em imagens repletas de humanidade e misticismo os frutos da sua oração. Crucifixos, imagens de Nossa Senhora, anunciações, vibrantes luzes diáfanas e retábulos de altares foram expressões de uma alma que, na simplicidade católica mediante um trabalho disciplinado de oficina, soube viver com o coração no céu. Narra-se que ele pintava de joelhos e jamais iniciava suas obras sem rezar, comovendo-se quando reproduzia Cristo na cruz. Em Angélico, assim o chamou pela primeira vez Frei Domingos de Corella, em 1469. Jamais havia antítese entre humanidade e divindade, entre corpo e espírito, entre fé e razão. A doçura, a graça e a beatitude das figuras, nascidas do impulso do seu pincel, revelavam uma perfeita unidade entre humanismo e religião. A propósito, Vasari escrevia que ele tinha o costume de não retocar as pinturas, achando que esta era a vontade de Deus. A obra de Beato Angélico representa uma síntese singular entre o rigor perspectivo renascentista e a tradição medieval, que atribuía à arte um papel catequético e um profundo significado espiritual. Tão grande era a reputação de suas pinturas que o Papa Eugênio IV o convidou para afrescar uma capela na antiga Basílica de São Pedro, no Vaticano, que, com o passar dos tempos, foi destruída. Padroeiro dos artistas, Frei Angélico tornou-se prior de São Domingos, em Fiesole, entre 1448 e 1450. Desenvolveu esta função com humildade e espírito de serviço. Se ele quisesse, lembra ainda Vasari, podia ter vivido de modo opulento e ter se tornado rico com as suas pinturas. Pelo contrário, sempre evitou o poder, a riqueza e a fama. De fato, até rejeitou, sem hesitar, a proposta que o Papa Parentuccelli lhe fez de ocupar a sede episcopal de Florença. Há relatos de que o artista teria tido visões místicas enquanto se preparava para pintar. Semelhante aos arquitetos das grandes catedrais góticas, Fra Angélico buscava transmitir a verdade e os dogmas da fé por meio de suas pinturas. A delicadeza de sua arte despertava emoções profundas, levando os observadores a acolherem com alegria as verdades eternas. A crescente negação das verdades eternas, característica do Renascimento, causava-lhe grande sofrimento, pois percebia como essa tendência contaminava até mesmo aqueles que, como ele, buscavam a verdade através da arte e da fé. Nas suas cenas, é comum a representação de amplos espaços onde nenhuma ação ocorre. Esses espaços, de maneira sutil, trazem descanso ao observador e o convidam. Ele preferia induzir a contemplação em vez de buscar o reconhecimento imediato da obra. Pouco tempo depois, com o surgimento da Renascença plena, esses espaços foram eliminados das concepções artísticas, sendo substituídos por elementos geométricos ou alegóricos, estimulando a imaginação em detrimento da harmonia lógica da composição. Essas criações renascentistas introduziram a artificialidade, receberam aplausos e elogios que exaltaram seus autores, focados na busca pela glória terra.
A simplicidade das composições de Fra Angélico torna a compreensão fácil, com os detalhes detalhados à ideia central, enquanto sua sensibilidade psicológica enriquece o entendimento de forma ampla. Suas obras são verdadeiras lições. As expressões verbais, ao revelar profundidade de pensamento ou emoção, transmitem a verdade de que aquelas eram as reflexões reais do personagem retratado. Ele conseguiu capturar a vocação de cada figura através dos traços e da beleza. Suas cenas carregam, portanto, um significado histórico elevado. A simbologia não é misteriosa e não exige uma chave de decifração para que sua mensagem seja compreendida. Ela é de fácil e rápida compreensão, mas ao ser assimilada, desperta a satisfação de alcançar uma percepção mais profunda de um mistério divino. Nessas obras, curiosamente, o mistério não é envolto em escuridão, mas iluminado pela razão. Assim, de certa forma, elas refletem os ensinamentos da revelação de forma plena e bela. Em toda a cena transparece o anseio do pintor de despertar as mais sublimes virtudes. Fra Angélico possuía o dom de traduzir em suas obras a perfeição espiritual. Uma expressão tanto mais magnífica quanto mais elevado era o propósito da criação. Plínio Correia de Oliveira. Assim, suas pinturas não apenas encantam o olhar, mas elevam a alma, conduzindo-a a uma reflexão sobre a beleza do divino. Os santos Cosme e Damião teriam realizado o primeiro transplante da história da humanidade, implantando a perna de um negro morto no corpo de um branco vivo. A história ganhou notoriedade principalmente após ser imortalizada pelo pintor italiano Fra Angélico. Além de Angélico, anos mais tarde, já no século XVI, um pintor anônimo também retratou o primeiro transplante. Minha maior glória foi pintar a ti, ó Cristo. Assim reza um dos epitáfios do bem-aventurado Frei Angélico, cujo incomparável talento logrou estampar em luminosos afrescos as maravilhas celestes. É preciso 3 qualidades para se ter a beleza, dizia São Tomás. Em primeiro lugar, a integridade, pois as coisas inacabadas, como tais, são deformadas. Depois, a proporção de harmonias entre as partes. Enfim, a claridade, posto considerarmos como belas as coisas de cores claras e brilhantes. E Fra Giovanni fez desta lei sua regra de ouro. O humilde religioso, que se tornara um dos artistas mais célebres de seu tempo, ainda estava em Roma quando a doença veio surpreendê-lo no convento dos frades pregadores de Santa Maria sopra Minerva. À tarde do dia 18 de fevereiro de 1455, o mosteiro estava envolto por um silêncio cortante. Cada religioso esperava, seja em sua cela, seja no coro, o instante em que o sino soaria para anunciar o último suspiro de Fra Angélico. Às 8 horas da noite, o breve e doloroso sinal tocou. Em alguns minutos, a cela e o corredor encheram-se de monges ajoelhados. A melodia da Salve Regina elevou-se no silêncio, enquanto o rosto de Fra Giovanni se iluminava com um calmo sorriso. A lenda conta que, neste momento, uma lágrima deslizou sobre a face de todos os anjos dos quadros pintados por ele, sem saber que trariam a auréola de seu inimitável gênio e de sua santidade. Oração Frei Angélico. Deus nosso Pai, nós vos louvamos e agradecemos porque concedeste a Fra Angélico o talento de um grande artista e um maravilhoso ardor no serviço aos pobres e pequenos. Concedei a todos nós, filhos e filhas, a mesma graça para continuarmos, com generosidade e criatividade, a missão por ele começada, sem deixar-nos enfraquecer pelo medo, pelo desânimo, pelas dificuldades da caminhada. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos nós em nossa jornada espiritual. Se este conteúdo te tocou, compartilhe com seus amigos e familiares. Inscreva-se em nosso canal para mais reflexões e mensagens de fé.